já. Opa. E aí, gente, tudo bom? Como é que tá o som? Tá dando pra ouvir bem? Áudio, som? Beleza. Som bom? Legal. Beleza. Vou esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando e já já a gente começa, tá bom? E aí, estão ansiosos? Hoje o tema é bacana, hein? Neurociência e música. Um tema que particularmente eu gosto bastante. Tenho pesquisado muito nos últimos tempos. Vanessa, a Bia, né? A família B. A Leslie também entrou. Legal. Manu Rocha, Carol. Bacana. Vou esperar a Isis entrar e a gente já começa. Olá, boa noite, Carol. Salma Kélia, boa noite. Ó, a Isis entrou. Tudo bom, Isis? Eu já te chamo. Raquel. Legal. Beleza. Deixa eu acertar aqui. Legal, gente. Eu vou fazer uma introdução agora e aí depois eu já chamo a Isis para ela participar com a gente, tá bom? Bahia Mariana. Olha só. Deixa eu deixar assim certinho. Beleza, então vou falar um pouquinho para vocês do que vai ser essa semana, né? Muita gente já entendeu, outras pessoas ainda não. Essa semana a gente está fazendo uma semana da inteligência musical. Qual é o nosso objetivo aqui? O objetivo é estar difundindo a importância da educação musical, né? Muito se fala sobre a importância da música, né? A gente sempre ouve falar, que música é importante, alguns falam para, não sei, para desenvolver. Tem muita gente que faz associação com matemática, né? Música é importante, você ficar bom em matemática, ou o ensino musical faz você ficar mais inteligente, mas é tudo muito vago, né? Tem pessoas que também associam a importância da educação musical com a cultura, né? Porque é importante, porque a cultura é importante porque a cultura, será que é só isso, né? Fica muito vago, entende? É muito abstrato isso, né? Então, o objetivo aqui dessa semana é a gente estar abordando vários aspectos sobre a inteligência musical, sobre o desenvolvimento, né, da musicalidade, né, no ser humano, para a gente poder estar difundindo essa importância e estar fundamentando essa importância, né? Isso é o mais importante, para não ficar algo assim abstrato, como geralmente fica. E até por isso eu optei por a gente começar justamente com a Isis, né, que é neurocientista, para a gente ter algo bem concreto, né, bem baseado em estudos, em pesquisas, para a gente, a partir daí, a gente ir para outras áreas e estar fundamentando em vários ângulos também. Eu vou chamar a Isis aqui para a gente poder iniciar, tá? Para quem não me conhece, gente, tô perguntando. Eu sou doutor em música, estudo música a vida inteira, né? Quem confirmou lá a inscrição recebeu um e-mail contando um pouquinho da minha história. Aliás, e-mail grande, né? Mas enfim, foi proposital mesmo, para contar um pouco de quem eu sou, enfim, né? Não costumo colocar muita coisa assim na minha vida, então foi um meio para justamente contar um pouco da minha história, né? Desde pequeno estudo música, venho de uma família tradicional de música, músicos aqui no Brasil, meus pais músicos também, profissionais de orquestra, meu pai professor universitário, mamãe
foi professor do Conservatório de Tatuí muitos anos, também atuou na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo muito tempo. Enfim, eu cresci com música, né? Comecei a tocar piano entre 2 e 3 anos de idade e daí foi. E fiz meu mestrado na Alemanha, foi uma época muito bacana na minha vida. Depois doutorado, enfim, e por aí foi. Né? Hoje em dia eu toco na Orquestra Sinfônica de Campinas, sou professor universitário, desenvolvo pesquisas também no campo acadêmico e agora estou com esse empreendimento, Inteligência Musical, justamente para estar passando um pouquinho dessa realidade para vocês, do que é o ensino de música, do que é viver de música profissionalmente. Tá? E é isso aí. Eu vou convidar a Isa agora para a gente entrar no nosso tema central, neurociência e música. Já, vamos ver. Vamos ver. Ó, tá explodindo coração aqui, gente. Pode explodir coração. É a minha primeira live. Oi, Isis. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Beleza. Tudo bem, Luca? Tudo, e você? Como você tá? Olha, biblioteca Tudo bonita aí atrás, hein? é minha e do marido, ó. Ah, Aqui é só um imagina. pedacinho. É o escritório todo. Poxa, que bacana. A gente gosta muito de ler. Agora com Kindle, então, né? A Ah, gente lê eu muito comprei. mais. Que legal, eu comprei um faz o quê? Umas 3 semanas. Eu vou fazer o curso do João Marcos, Introdução Hum, à Vida Intelectual. queria Eu muito tenho... fazer, mas eu não tô sem tempo agora. Nossa, eu vou ter que arranjar nas madrugadas. Falando do João, o João tá aí. Ó. É, Acabou de tudo entrar. bem, João? E aí eu comprei o Kindle justamente porque a lista é grande, viu? Não só essa, tem outras também, mas enfim. Não vale muito a pena. Eu tô usando. Eu gosto muito do livro físico, você tá vendo? Eu e meu É, marido, mas o Kindle quebra um galho danado, né? imagina. Legal. Isis, fala um pouquinho de você, se apresenta pro pessoal e pra gente poder continuar. Olá, João Marcos, mandou um oi aí. E aí, João? É... Ô, Luca, obrigada aí pelo convite, obrigada ao pessoal que está escutando a gente, assistindo a gente. Uhum, Eu vi que você se apresentou, eu estava aqui assistindo. Também sou professora universitária, sou neurocientista pela Universidade Federal de Minas Gerais. uhum. Aqui em Belo Horizonte eu pesquisei sobre neuroplasticidade, capacidade do cérebro de regeneração e Ah, de que nascimento bacana. de novos neurônios. E sou professora de pós-graduação. Hoje eu estou bem focada nos cursos de pós-graduação. E agora estou iniciando o doutorado na área de inteligência artificial e educação, que é uma área que eu Nossa, gosto que demais. muito. Eu Uhum. gosto É muito bastante. instigante, E muito estou legal. aprendendo muito, muito, Uhum. muito. E foi bem peculiar a nossa conversa, porque eu acabei de dar, você lembra, né, um módulo lá na pós-graduação, Música É, e Neurociência. exato, eu lembro. Você comentou comigo, foi na hora eu já pensei, nossa, vai ser muito legal a gente fazer uma live falando sobre isso. Que legal, E bacana. Obrigada novamente pelo que convite. isso, obrigado você por ter aceitado, é um prazer estar conversando. E deixa eu te perguntar, né, sobre esse tema, né, sobre música e neurociência. Primeiro, assim, eu acho, né, vago, né, no modo geral, para as pessoas, quando a gente fala em neurociência, né, tudo bem, vocês estudam o cérebro, né, mas assim, e como que a gente relaciona a música com neurociência? Como que isso aconteceu, tanto no âmbito da sua faculdade, né, e quanto no âmbito de você lecionando agora, né, como que é? Claro. Agradecer, eu estou vendo alguns alunos meus entrando, Ah, viu? é? Obrigada, pessoal. Vocês são ótimos. Então, a neurociência é uma área relativamente nova, que a gente vê mais pesquisas da década de 90 para cá, Uhum, porque foi uma época em que se investiu mais nessas pesquisas, né? Principalmente nos Estados Unidos. E na década de 90 foi decretada a década do cérebro pelo presidente Bush, pai. uhum, Então, eles investiram bilhões e a gente tem agora colhido, né, frutos dessas pesquisas científicas já de anos uhum, sobre como o cérebro funciona. Porque certo. até dado momento a gente deduzia muita coisa e agora a gente tem pesquisas empíricas, experimentais sobre isso. Uhum, Eu sei que a ciência ela é, de certa forma, limitante, porque ela é um recorte da realidade. Mas a gente uhum, tem vários achados interessantíssimos
E junto com esse boom da neurociências, né, que é uma ciência que eu gosto muito, eu sou apaixonada, porque ela vem romper já com esse dualismo mente e corpo. Uhum. Então, ela já é uma ciência contra essa visão cartesiana, ela já é uma ciência que ela já integra outras Integra. ciências. Uhum. E aí a gente vê diversas áreas em prol de entender como tudo isso funciona, como que o cérebro humano processa as informações. Uhum. Eu acho fenomenal, porque a contribuição tem que ser de diversas ciências. Eu tenho lido muito sobre o Edgar Morin, Uhum. e recentemente, por causa do doutorado, eu não sei se você conhece ele fala muito que ele é um pensador contemporâneo, Certo. ainda vivo, francês, e ele fala muito interessante, de forma muito interessante, que a gente vive uma grande cegueira do conhecimento. Então, a Uhum. gente foi se especializando, se segregando dentro das universidades, e acaba que cada um fica muito fechado dentro só do seu nicho de pesquisa, Uhum. muito em si mesmados, né? E eu acho que as neurociências vêm como uma possibilidade, né, da gente estar aqui tendo essa conversa agora, como um Exato. neurocientista com um músico. Olha só. É, Exatamente essa parte de integração, né, ela acaba sendo interdisciplinar, né? Isso é muito interessante, claro, porque quando a gente também, isso que você falou, da gente ir se especializando cada vez mais, isso ocorre também no âmbito da gente acabar teorizando demais certas coisas no âmbito acadêmico e fugir um pouco da concordo. realidade, né? A neurociência é legal, eu gosto bastante também dessa, porque ela parte sempre do princípio, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas ela parte sempre do Claro, princípio claro. de você estar trazendo o que acontece fora e você, aí, a partir desse experimento, dessa experiência, e você trazer esses dados e fundamentar isso, a partir de experiências concretas, né? Sim, Não fica só na abstração, né? Isso acontece, deve acontecer em todas as áreas, mas na música, quando a gente bastante. começa, quando a gente começa a filosofar, a teorizar muito e fugir da prática, não é muito, a gente acaba se distanciando do que funciona, né? Sim, eu até costumo dizer, né, que a gente está nesse grande fracasso da educação do Brasil, que eu tenho estudado esse doutorado sobre educação, né? Uhum, Porque a gente tem ido contra a biologia humana, uhum, como contra a gênese de como uhum, nós somos feitos. uhum, Então, eu acho que é fundamental todos nós entendermos como que nós processamos as informações, se uhum. existem tempos, se existem formas. Junto com as neurociências, né, eu não posso deixar de falar, Luca, vieram os grandes neuromitos, que você tocou nesse assunto aí no Exato. início. Uhum, Então, acho que é interessante a gente falar o que são os neuromitos, né? uhum. São diversos achismos aí. É, Se lê uma informação fora de contexto, não consegue integrar essa informação dentro de outros conhecimentos e aí sai perpetuando algo que não existe, que não é uhum, verdade. uhum. No campo da música a gente tem bastante, e acho que, assim, dentro de tudo, eu tenho pesquisado muito sobre, especificamente sobre esse campo, né, interdisciplinar, entre música e neurociência, porque é algo que eu sou apaixonado, gosto, Nós enfim, vamos eu vou conversar lendo. mais. Nós vamos Nossa, conseguir conversar porque mais. para você pegar e ler teses enormes em inglês, aquele acadêmico denso, você tem que gostar, né? Não dá para você. É, tem E, mesmo, que senão não dá, não. são muitos dados, né, em termos de neurociência. Não. A estruturação é completamente diferente da área acadêmica, por exemplo, em música, né? A gente Uhum, estrutura as coisas de uma maneira um pouco mais simples do que na neurociência. Foi uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, quando eu comecei a ver os artigos e a ler uhum. pesquisas, né? Mas me fala um pouquinho sobre essa relação específica, né? Sobre música e neurociência. De benefícios assim práticos de se praticar música, enfim, é algo que você estudou na universidade, que você fala sobre na pós ou não? Como que funciona? Como que foi isso? Ô, Luca, eu vou te explicar só um pouquinho de como eu sou como professora, Tá né? bom. Uhum. É porque é o seguinte, quem é meu aluno sabe que eu não consigo ser, apesar do meu mestrado ter sido na área de neurobiologia e neuroquímica, né? Eu Uhum. estudei a parte molecular do cérebro. O Certo. que sempre me incomodou profundamente é a aplicabilidade disso para a sociedade. Então, Ótimo. hoje o doutorado, por exemplo, eu segui tentando integrar todos esses conhecimentos. Uhum. Então, quando a gente vai falar de achados científicos, eu não vou conseguir trazer para você só um monte de Dados bioestatística. jogados. Uhum.
aquietante de dados. Nós vamos conversar sobre ele. Geralmente eu apresento para os meus alunos para a gente conversar, para a gente levar isso para uma aplicabilidade. Uhum. Eu não sei se, acho que você não deve saber, né? Eu vou te confidenciar para todas as 24 pessoas que estão aqui, mas eu tentei, tá? Seguindo a carreira da música, eu estudei numa escola. Oi, tá me ouvindo? Tô. Ficou preso. Eu estudei numa escola aqui em Belo Horizonte, onde tinha uma banda marcial, e eu tocava trompete. Olha só, trompete! Difícil, muito difícil. Você tá rindo de mim, né? Você acha fácil, né? Não, porque não é É fácil. Não é fácil, né? Mas se você pegasse uma trompa, que é um instrumento, aí você ia ver o que é difícil. Eu tenho certeza. É porque o trompete, eu vou te falar que eu apanhava a embocadura, né? Então aquela embocadura, você conseguir... E na época, eu ainda era adolescente, eu tive que deixar quando eu pus aparelho, porque eu não conseguia tocar com aparelho. Mas eu sou assim... Então eu não consigo... Eu gosto, sabe, de sempre estudar muito sobre tudo, toda a minha caminhada. Eu tenho uma pequena vivência musical. Então, quando eu fui chamada para falar sobre música e neurociências, que foi o que você me perguntou, né? Foi porque a gente encontra uma linha de raciocínio dentro do estudo de música na educação, principalmente hoje com a nova Base Nacional Curricular. Então, isso é muito bacana, se abriu mais ainda um campo para os educadores, pedagogos, quem trabalha com a educação geral, de que a música seria uma grande ferramenta dentro de escolas, dentro de instituições, para educadores no geral. Me interessei muito, já havia estudado isso há um tempo atrás, e aí quando eu iniciei agora a pós-graduação numa faculdade aqui de Belo Horizonte, eu fui convidada para dar esse módulo, eu me aprofundei mais. E aí, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a música e as neurociências. Eu não sei se você já quer que eu comente alguns estudos mais recentes. Pode comentar. Opa. Então eu vou pegar um gancho na sua fala aí. Você falou música e matemática, né? É interessante. Então, assim, na verdade, acho que para a gente entender como que a música funciona, a gente precisa entender que a gente usa 100% do cérebro. Para quem estiver aqui nos escutando, ter esse neuromito, que a gente só usa uma porcentagem do cérebro, e que talvez aquele que for músico use mais o cérebro. Usa mais de um lado do que o outro. Do que o outro. Então, se você é músico, você usa mais o lado esquerdo. Se você não é, você usa mais o direito da razão, né? Vamos combater esse neuromito para começar a nossa conversa. Então, nós usamos 100% do cérebro, os 2 hemisférios cerebrais, né? Agora, o que as pesquisas no geral mostram? Que um músico, ele tem mais áreas associativas no cérebro. Isso é bem interessante. Então, o que significa? De forma bem simplista. Quando eu escuto algo, por exemplo, eu tenho uma região cerebral que processa a minha audição, tá? Ela fica aqui na região das minhas têmporas, e é nessa região mais ou menos do meu cérebro que processa a minha audição. Só que nós somos seres humanos que não respondemos apenas aos sentidos. Nós processamos os sentidos, audição, tato, olfato, paladar, visão, e nós imbuímos os nossos sentidos com pensamentos abstratos, com emoções, com imaginação. E isso faz com que todas as áreas cerebrais elas se associem. Então, na hora que eu escuto algo, outras regiões do meu cérebro, que são responsáveis, por exemplo, pelas minhas emoções, ou o pensamento abstrato, que é mais na região frontal, associam com o que eu estou ouvindo. Então, o interessante que a gente vê nos estudos é que os músicos têm mais áreas associativas. Eu poderia aplicar isso para que um músico tenha um pensamento mais rápido do que uma pessoa que não é música. Então você consegue processar mais rapidamente uma informação por meio dos seus sentidos. Não sei se ficou claro. Claro. Para mim ficou porque eu tenho lido bastante sobre, mas... Se alguém tiver dúvida e quiser colocar aí no chat, né, que eu vou esclarecendo se tiver alguma dúvida. Então isso é muito interessante. Pode falar. Sobre isso, né, eu tenho lido algumas pesquisas também que fala que o corpo caloso aumenta também, que seria justamente a área que faz a conexão entre os 2 hemisférios, né? Está correto isso?
Ó, nós não temos o corpo caloso, eu não quis entrar tanto em nomes de estruturas, né? Uhum. Mas vamos pensar assim, nós temos os dois hemisférios, né? O direito e o esquerdo. Eu gosto de falar para meus alunos que pensa numa noz, uma noz mesmo. Nosso cérebro é a mesma coisa, aqueles dois pedacinhos da noz, dentro da casca da noz seria o nosso crânio, a gente tem a Uhum. noz. Não sei se você já teve curiosidade, quando você pega uma noz inteira e você tira a casca da noz, você vê que ela tem uma ligação de um lado Uhum. para o outro. Então, Exato. essa ligação de um lado da noz, né, com a outra, é o nosso corpo caloso, é ali que é a Uhum. região do corpo caloso. A gente não tem só essa área de associação, viu? A gente É. tem outras áreas de associação no cérebro. Então, como um músico, ele apresenta mais áreas associativas, e Uhum. dentro do que eu pesquisei no meu mestrado, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade de nascer novos neurônios, novas conexões cerebrais, a gente sim sabe que um músico apresenta até aumento de tamanho de algumas estruturas associativas. Uhum. Entendeu? Entendi. O corpo caloso, então, no caso, seria uma das estruturas associativas, né? O caloso é a maior delas, tá? Entendi. Legal. Muito bacana. Bacana Pensasse que o mesmo. corpo caloso faz o caminho de um hemisfério para o outro, Uhum. passa ali, né? Vamos pôr assim, impulso elétrico de um hemisfério para o outro. Uhum. Tá? É como se fosse assim, mas ela é uma das áreas associativas. Nós Uhum. temos outras áreas associativas menores, tá? Uhum. Bacana. Legal. Pode mandar ver, pode Pode continuar. perguntar. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho interessante, é que vamos pôr assim, se eu estiver usando o termo errado, você pode me corrigir, tá? Uhum. Mas a produção musical, tá? Ao instrumento musical, vamos falar da primeira infância. Eu tenho estudado muito a primeira infância, Uhum. o desenvolvimento cerebral, e eu acho que a música tem muito a contribuir nisso. Uhum. Então, pensa em crianças pré-verbais, então eu estou falando de crianças que nem falam, tá? Certo. Uhum. Quando a criança ela já é ensinada por meio de uma escala musical, as notas musicais, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e eu já ensino essa crescente nas oitavas, uma escala musical, sem ela entender partitura. Eu não estou falando de partitura, não estou falando de Uhum. nada disso. Simplesmente uma brincadeira, talvez usando um xilofone, entendeu? Que ela entenda Uhum. uma crescente. Tem estudos que mostram que crianças pré-verbais que já têm esse contato, elas vão ter mais facilidade com o processamento lógico-matemático. Por quê? Porque o nosso Matemática. cérebro, o que acontece com o nosso cérebro? Ele começa, antes da fala, antes, vamos pôr assim, da linguagem, né, escrita, o cérebro já começa a entender uma ordem de grandeza numérica, da Uhum. esquerda para a direita, em nós ocidentais. Pensa nos números, que vai de 0 a 10, vamos pôr assim. Não tem Uhum. uma crescente, né, Uhum. da esquerda para a direita? E a gente vê as notas também. E aí, o que Uhum. acontece? A gente vê que, às vezes, simplesmente o uso já da escala musical, né, de uma forma lúdica, tá? Eu não estou falando de nenhum Claro, estresse, claro. né? Uhum. Mas nessa brincadeira em que a criança já nota uma crescente de escala musical, até subir nas oitavas, ou no uso de um xilofone, que eu vou brincando com ela nisso, ela começa já o cérebro dela a processar que existe uma ordem de crescência da esquerda para a direita, que Uhum. eu acho muito fenomenal, né? Muito interessante. Muito, muito legal. Uhum. Eu brinco assim com meu filho. Então eu tenho É? um de 2 aninhos, a gente tem um xilofone, e eu acho a coisa mais linda, porque ele já está entendendo essa ordem de crescência através de uma escala musical, através das notas musicais. Muito Tudo numa legal. brincadeira, viu, Luca? Tudo numa grande brincadeira. Mas isso Claro. faz com que o cérebro dele já tenha mais facilidade de processar uma ordem numérica crescente. Uhum. Eu acho que não apenas, aí no caso sim, porque você está falando está focando nessa parte da ordem numérica, né? Então Sim, de sim. fazer essa associação de uma escala ascendente, Uhum. mas também eu imagino que na associação, na definição de timbres, de notas, de alturas, que também ajude. Alguma das pesquisas que eu li, elas iam nesse âmbito, né? Nessa linha de que numa fase pré-verbal você ter contato com esse tipo de atividades que você está descrevendo, ele também ajuda você a estar distinguindo sons, ele faz com que o seu processamento auditivo amadureça de uma forma diferente, enfim, te ajude na hora da fala, enfim, né?
Eu tô te ouvindo. Ah, tá, porque você sumiu, você ficou mudo, agora você tá É? me ouvindo? Tá bom, tô te É, ouvindo. Bora. Instagram não tem jeitão. Olha só, vamos lá, voltando, eu tô vendo aí. Ah, tá sendo quando tô perdida. Bem-vinda, estamos falando de música e neurociências. Olha É, só, então vamos voltar a falar das crianças pré-verbais, né, que a gente está uhum, conversando. Muito bacana o que você colocou agora. Então, a última fala sua foi para mim assim, até colocou que travou. Vou voltar, tá? No que a gente estava uhum, falando. uhum. Tá todo mundo me ouvindo? Que o pessoal tá colocando tá Eu falhando. estou. Ah, voltou. Tá, ali Voltou, apareceu voltou. voltou. É. Uhum, Ok, obrigada, pessoal. Então, o que que acontece? Quando a gente pensa nas crianças pré-verbais, tem várias habilidades que devem ser ensinadas. A uhum, gente tem um certo romantismo, vou colocar assim, uma certa utopia, que a gente tem inato algumas coisas. Então, por exemplo, que é inato a distinção de sons, que é inato, né? uhum, Simplesmente um grave e um agudo, que é inato, por exemplo, as habilidades socioemocionais, ou seja, eu uhum. sei distinguir o que eu estou sentindo, que isso é inato, e Exato, não é. exato. Uhum, Então a gente nasce com aquela potencialidade, a potencialidade de uhum, aprender isso tudo, por meio do, né, uhum, do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico. Mas, o que que é muito interessante? Que você falou muito bacana agora dos sons, e aí a gente já tem estudos neurocientíficos mostrando o quê? Que essa frequência de sons, ela ajuda. Esse caiu. Vocês estão me ouvindo? Acho que a internet dela não tá muito boa. Se vocês estão me ouvindo ainda, vocês me dão um toquinho que eu chamo ela. Eu continuo aqui, nessa mesma. Vou convidar ela novamente. Vamos ver se ela. Caiu, mas vocês ainda estão me ouvindo, né? Beleza. Chamei ela de novo, vamos ver. Voltou! Você que justamente, ô Luca, eu vou te falar nós dois, minha internet ela tá ruim mesmo hoje. Ah, Iniciou tá ontem, bom. tá, não tem jeito não. O negócio aqui não tá muito bom, não, mas nós somos persistentes. Não, vamos continuar. Quem sabe faz ao vivo. Vamos embora, vamos embora. Então, vamos torcer aí para dar para falar mais um pouquinho, né? Tá bom. Ainda dá tempo de eu continuar Dá, falando? dá, fica tranquilo. Você Então é que o vai me seguinte, eu dizer. estava falando. Tá, eu realmente não tenho muito tempo, porque eu tenho assim, alguns compromissos aqui. Dentro daquilo que a Fica gente tranquilo. conversou, tá ótimo, tá? Uhum, Então vamos lá. Eu estava falando com você sobre esse processamento da criança, né? Então a gente tem a sensação, eu vejo muito isso de pais, educadores também, que é inato, que a criança ela nasce, né? Que a gente nasce com um dom somente, assim, já pronto, de uhum, distinção de sons, de intensidades. A gente acha, uhum, por exemplo, que os sentidos, eu vou até falar só da audição, que todos os sentidos já estão prontos. O tato, é, olfato, visão, paladar, audição. uhum, E isso não é verdade. Então a gente precisa. Ei, Pri, tudo bem? Então a gente precisa o quê? A gente precisa de ensinar isso para as crianças. uhum. A música, ela é uma ferramenta que não existe nada comparado à música para um cérebro humano. E eu não estou sendo utópica, não. Então, o que que os estudos mostram? Que o cérebro humano, ele se ativa durante, né, principalmente quando se toca um instrumento, A né, quando você prática, está né? envolto naquilo, a prática musical, obrigada, que o cérebro se ativa por completo, né, que a gente Uhum, consegue ativar todos os sentidos nisso, uhum, até a parte motora. Então, uhum. teve um estudo lá na Federal muito bacana, eu não sei se você já leu esse estudo, que Hum. eles pediram para os músicos tocarem sem fazer nenhum gestual motor. Eles não conseguiam tocar. Ah, Porque quando é. o músico está tocando, ele tem que mexer o corpo, Uhum. entendeu? Faz parte, Então, é. não são só os sentidos, tem a parte motora envolvida, né? Na Uhum, musicalização, na introdução musical. uhum, Então, a gente trabalha até parte motora, entendeu? De crianças com a uhum, música. uhum, E aí, o que eu queria muito entrar nesse assunto é a importância da música, quando você tocou na distinção dos sons, para as habilidades socioemocionais. olha só. Então, a habilidade socioemocional, hoje, ela está como uma das competências da nossa Base Nacional Curricular brasileira,
tá? Uhum. Ou seja, as escolas hoje é lei, a escola tem que trabalhar dentro dessas competências, tá? A partir agora, 2019, acho que é o prazo máximo, as escolas têm que se adaptar e elas têm que trabalhar dentro das competências da BNCC, a Base Nacional Curricular. Uhum. E aí, uma dessas habilidades é a que deve ser trabalhada, as competências socioemocionais. E aí, o que a gente vê? Alguns estudos mostram que a intensidade, a frequência da música, ela faz com que o indivíduo experimente algumas emoções. E não se sabe por que ainda. Então, eu vou falar de uma forma leiga, tá? Então, se me Tá, corrige. tá bom. Mas talvez uma música dentro de uma melodia mais tranquila, alguns acordes mais calmos, talvez despertem naquela criança emoções mais calmas, entendeu? Emoções que a Uhum. criança ainda não sabe identificar. E eu Exato. posso usar a música para ajudá-la nessa identificação, entendeu? Para Uhum. falar, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está Uhum. sentindo é alegria, isso que você está Uhum. sentindo é felicidade, é medo, é raiva, entendeu? Então, a música, eu defendo muito quando eu vou dar alguma formação nas escolas, porque eu trabalho também com isso, ela é uma ferramenta excepcional para uma escola ter dentro da proposta, né, da BNCC, de se trabalhar as competências socioemocionais. Muito Não sei se você legal. quer pontuar. Não, achei fantástico, né? Eu percebo isso também no dia a dia, né, com a minha filha. Às vezes tem uma música que eu acho linda, maravilhosa, que me desperta alguma sensação, alguma lembrança, né? E eu coloco para ela, ah, pai, não gostei, não, me deu uma tristeza, mas Olha que isso daí ela já legal. Ela associa, né? Tipo, identifica. isso aí me deu Mas uma ela já tristeza. identificou. Realmente é uma música que traz, né, algo mais melancólico, né? Mas enfim, Aqui, eu tô com um muito legal. estudo aqui. Eu deixei um estudo aqui só para eu ler para você. Quer Uhum, ver? Ó, vou te dar um exemplo. Por isso que eu estava olhando aqui para o lado, porque eu não sei de cor. Mas, por exemplo, olha aqui, raiva, tá? A música tem que ter um andamento rápido, alta intensidade, uma frequência alta e uma alta variação na frequência. uhum, Desperta raiva. uhum, Medo. Aí uma baixa intensidade, uma frequência alta, uma baixa variação de frequência. Aí eu estou dando alguns exemplos, né? Uma uhum, tristeza. É um andamento lento, uma baixa variação também de frequência. Então, já fizeram isso uhum. e atrelaram o cérebro a associações com emoções. Então, o que, que eu Muito vejo? legal. Sua filha, quando identifica já que é tristeza, isso já é fenomenal. Porque hoje nós somos gerações e gerações que não identificam. A gente Exato, acha que foi meio inato, né? A gente exato. acha que o músico já tem essa sensibilidade, mas no geral a população não tem essa Não sensibilidade. tem. E é justamente esse é um dos pontos que eu defendo, é de a gente escuta música todo dia, né? A gente ouve música todo dia, mas a gente não sabe apreciar. Ela faz parte do nosso dia a dia, a gente escuta ela a todo momento, a gente não para ouvir a música, para entender a música, entender o que ela está dizendo, como ela está se comunicando com a gente, né? Ó, gostei de um comentário aqui, ó. Vale a pena acrescentar que a música desperta sensações que a gente só alcança com ela. Olha que legal. Esse comentário corrobora com o que eu estou falando. Então, Uhum, assim, já foram catalogados em artigos neurocientíficos mais de 360 emoções, tá? E a gente já traduz como sentimentos. olha Ela só. pôs sensações, né? Eu traduzo já como Uhum, sentimentos. Aí uma vez uma aluna fez uma pergunta fenomenal para mim na sala. Ela falou assim, mas Isis, será que já conseguiram catalogar todas as emoções humanas, né? Assim, tudo que a gente, assim, colocar em uhum, vocábulos, entendeu? Vamos uhum. trazer isso para Claro. vocábulos. Uhum, Eu falei, claro que não. Eu falei, eu tenho certeza que não. E para uhum, isso que tem as artes. Ainda tem uhum, isso, que as artes, né? Inclusive, vamos falar da música que nós estamos falando aqui, ela consegue fazer a inferência de emoções que nós nem sabemos ainda usar com vocábulos. E uhum, acaba sanando em nós algo que é tão necessário nós humanos, porque nós somos seres emocionais. Não uhum, existe 100% razão. Nós somos uhum. seres emocionais. Então, um outro contraponto é que a música, e aí eu vou colocar não só escutar a música, tá? Eu acho que o estudo da música, você ser um músico, facilita com que você tenha uma autorregulação emocional. Porque você Uhum, consegue, talvez não conseguir colocar em vocábulos o que você está passando, mas quando você toca, aquilo faz com que você consiga expressar isso por meio da sua uhum, música. uhum.
Ah, muito bacana, muito legal. Aí foi muito, eu gostei muito que você pontuou não apenas a música, mas a prática musical, né? Porque tem uma Isso. diferença grande, que os estudos, inclusive, apontam entre você apenas escutar a música e você praticar a música, né? Tem uma diferença grande, né? Total. Olha que interessante, você viu o Eu vi. comentário que uma aluna falou assim, ó, essa música é um elefante tentando pular, adorei. É, Olha que interessante. Pensa só, a sua aluna está tentando colocar em palavras o que está passando dentro dela e ela não está nem uhum, conseguindo alcançar isso. uhum. São nuances, Eu né, acho que de sentimentos, sensações, né? tanto que eu estou estudando inteligência artificial e eu não tenho a menor pretensão de achar que nós vamos conseguir, por meio de inteligência artificial, reproduzir as inferências humanas. Uhum, Nenhuma inteligência artificial vai conseguir inferir algo, entendeu? Aí eu já acho exato. que o caminho enorme para isso são as artes. E aí a música. E quando eu falo artes, é a prática, né? Uhum, Então, nós temos que entender que nós ainda somos muito superficiais, e eu me incluo nisso, né, no estudo uhum, da música, e mesmo eu tendo tido uma vivência musical, nós somos muito superficiais, uhum. porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma É, certa pobreza também, né, Luca? Não dá para dizer o é contrário. terrível. Se eu É. estiver sendo errada, você me corrija, mas Não, não, é terrível. os acordes, né? Assim, o pouco que eu sei são muito pobres. Não é desafiador para o cérebro, né? Não, eu não digo nem especificamente da música produzida no Brasil em si, porque aí a gente tem uma riqueza muito grande, principalmente quando a gente vai para o lado erudito, É, né? Lado popular colocando também mais a no gente tem contemporâneo, mais agora. o, Mas tem muita coisa boa. o de agora, sim, sem dúvidas, mas acho que isso é um fenômeno Desculpa, é mundial, esse verdade. emburrecimento musical, né? Ah, Eu não exagero, não, porque nós estamos na sua live, mas você usou nossa, isso não, mesmo. mas é isso aí, é terrível. Mas isso vai muito nessa questão que eu tenho dito, da gente não saber mais apreciar a música. Então, o ouvido, do modo geral, ele é infantilizado. É um ouvido que ele está acostumado, igual você falou, com 3, 4 acordes, e é isso daí. E aí, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas enfim, aquilo que a gente está acostumado é mais fácil da gente ouvir, né? A gente se apega às coisas que a gente tem esse costume. E aí, enfim, é um ciclo vicioso, né? E acaba saindo. Não é assim, a gente também não pode pegar e falar, nossa, tudo que é música de 4 acordes é ruim. Não é Não, essa a concordo, questão, né? não. Mas a questão é que a gente tem que se aprofundar justamente na arte e colher todos os benefícios que ela pode trazer, já que a gente está falando sobre benefícios, e, enfim, traduzindo isso, né, numa forma de benefício. Claro. E aí que está naquilo que eu te falei inicialmente. A gente acha que isso é inato, que você nasce com É, isso. e com Não, música você tem que ainda. Todo mundo ensinar para a fala, porque esse criança. daí nasceu com talento, né? Nasce. Ou tem dom. Olha só, Luca, realmente, provavelmente, existe um fator genético no Uhum, seu caso, tá? Mas eu costumo dizer para os meus alunos assim, mesmo você, Luca, que tem um fator genético forte por ser de uma família, né, de músicos, se eu colocasse você dentro de um quarto fechado e eu te criasse ali só dando comida e água, você não ia desenvolver não. isso da forma que você desenvolveu hoje. Então a gente Uhum, fala que o cérebro ele responde muito mais a fatores ambientais do que a genética. A gente uhum, gosta de dizer um termo assim, principalmente na neurociência, na parte que eu estudei, que é neuroplasticidade, que o comportamento molda a biologia. Eu gosto muito disso. Então, assim, a gente acha que é inato, entendeu? Eu tenho que ensinar o meu filho a apreciação de acordes mais densos, eu tenho que ensinar meu filho paulatinamente, respeitando, né, a idade, respeitando tudo uhum, isso, mas eu com tenho que certeza. proporcionar para ele um ambiente rico, Uhum, porque aí esse cérebro vai ter tantas memórias, tantos referenciais de excelência, uhum, que na hora que ele escutar algo, ele não vai conseguir aceitar isso tão facilmente. Agora a uhum, gente vê achando que isso tudo é inato. uhum, Então, essa vivência nossa, sabe, Luca, de achar que as artes, música, as artes em geral, elas têm menos valor, vem lá da Revolução Industrial, está na hora de romper uhum. isso. É, Onde o importante era aquilo que o operário usar na fábrica, não era? E aí justamente. aí o cara que fosse, né, o cara, um criativo, um músico, um artista, ele não tinha valor porque ele não era importante como operário, né? Um Uhum, operário precisava que o cara soubesse português e a matemática lá.
E a gente Uhum. ainda vem com isso, né? Que o gênio é o que sabe a matemática. Se ele não sabe Uhum. matemática, ele é burro. A gente ainda tem isso. É Mas verdade, né? a gente ainda É. tem isso. É. Uhum. É, Infelizmente, essa hierarquia de conteúdos não pode existir. Entendeu? Essa hierarquia, né? Que a matemática claro, está no claro. topo. Depois... Uhum. Assim, e para encerrar, né, esse assunto que eu sei que também vai sair, mas para encerrar, para concluir isso, eu li um estudo recentemente, foi realizado no Canadá, na British Columbia, e foi um estudo bastante denso, acho que é o maior estudo que já fizeram, enfim, né, dentro da área, com mais de 100 mil crianças. E eles acompanharam elas durante o desenvolvimento escolar, durante várias fases do desenvolvimento escolar. Está me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Oi, tô. Sumiu, mas voltou. Tá. Vai, eu escutei. 100 mil crianças 100 mil durante o crianças se desenvolvimento escolar. acompanharam durante o desenvolvimento escolar delas, né? E o objetivo do estudo era justamente pontuar a importância do estudo musical para o desenvolvimento da criança no decorrer dos anos escolares. Eles tinham grupos de controle e eles diversificaram bastante, eles especificaram bastante que tipo de ensino musical era. Né, se era um ensino musical com prática de instrumento, um ensino musical apenas cantado, eles levaram em consideração também a questão da social, né, socioeconômico. Então foi um estudo bastante denso, né? Um E, estudo enfim, longitudinal, acompanha as crianças muito tempo, então, né? muito tempo, né? E uma amostragem grande, né? Você vê Sim, 110 mil enorme. crianças, né? Foi Eu acho que são os até onde eu maiores tenho conhecimento estudos. foi. Exato, é o maior. Pelo que eu li, é o maior. E a conclusão foi que justamente o que eles queriam provar é que se o estudo da música consistente, ele aumentaria o desenvolvimento acadêmico nas outras áreas consideradas importantes. Aí que eles pontuaram matemática, eles claro. pontuaram ciências, não vou lembrar a terceira. Mas, enfim, eles pontuaram três matérias que eles consideravam as matérias importantes e quiseram relacionar. Bom, foi, assim, incontestável o quanto esses alunos que tiveram um estudo musical constante durante todo o período escolar, eles tiveram notas maiores, né? E aí o objetivo era realmente fundamentar e conseguir aí colocar e instituir o estudo de música sério nas escolas, né, de uma vez por todas ali no Canadá. Então, e é recente, viu? Acho que saiu esse ano o resultado. Me manda isso depois, que é curioso. Eu não sei se eu vi esse estudo, não, fiquei na dúvida. Vou mandar. E, enfim, muito bacana, né? E acho que isso finaliza o que a gente tem conversado sobre essa parte de desenvolvimento, enfim, né? Como que é importante. E como não é menos importante, ao contrário, deveria ser um ponto de partida, né? Se a gente pensar nessa parte acadêmica, como ela tem essa força de potencializar o desenvolvimento, né? Enfim. Olha, e a criança, ela nasce com um pensamento divergente. O que é pensamento divergente? Pensa fora da caixinha, né? Tem com respostas, né? Uma criança que a gente fica assim, de onde ela tirou isso, né? E aí tem um estudo triste aqui no Brasil, que com 10 anos de escolarização, os moldes que nós temos no Brasil, né? Nos moldes lá da Revolução Industrial, ainda que nós estamos aqui educando ainda com alguns moldes, assim, terríveis, daquela sala de aula tradicional, onde só o professor fala, né, uma carteira atrás da outra. Então, nesses moldes, né, o estudo foi feito por 10 anos, longitudinal, corroborando com o que você falou agora. E eles viram que a criança foi perdendo o pensamento divergente e ela começou a criar esse pensamento fixo. Então, isso é muito triste. Ou seja, quer dizer, o pensamento divergente, ele precede a criatividade e a imaginação. Ou seja, nós estamos pegando crianças que já nasceram com esse pensamento divergente, ou seja, questionando, né, querendo entender o porquê, associando os conteúdos. Né? Nós estamos encapsulando. E a música, eu queria finalizar, se você me permitir, falando uma frase do Oliver Sacks, que eu gosto muito. Oliver Sacks foi um neurologista, faleceu há pouco tempo. Ele fala que a música é a porta dos fundos da mente humana. Eu gosto muito dessa expressão. Ou seja, a gente vai acessar ali com a música algo que nada pode acessar. Que a gente não vai com a música, que a gente não vai por outros caminhos, algo que ainda não é muito inexplicável em muitos pontos,
Uhum. Não sei se já escutou. Quem está me ouvindo também, eu queria indicar, Lucas, se você me permitir, um documentário Claro. que chama Alive Inside. Tá? Você conhece esse Fala, documentário? Alive fala de novo Inside? que Alive, Alive Inside. Ah, sim, sim, Alive sim. É Inside. que fala, mas Vamos ele trata sobre a parte do das como é demências. quando você esquece, demência, exato. Né? Demências, isso. Mas Uhum, é porque é interessante ver o nível do poder da música para um uhum. cérebro humano, né? Quem estiver assistindo. E eu também queria corroborar e indicar, né, o seu curso. Ah, obrigado. Que você está aí, claro! Porque eu acho que iniciativas como a sua, com a qualidade, né, que você está propondo lançar, é algo assim bom, pioneiro. A gente precisa no Brasil de Uhum. elevar o nosso padrão A educacional discussão, é. Uhum, e o acesso hoje via ensino à distância, via ensino híbrido, que é isso que você está propondo, é uhum, fundamental para acessar todo mundo, para chegar a todo mundo. Então, acho que uhum. vale muito a pena. Legal, obrigado, Isis. E De obrigado nada. por tudo, pela participação. Foi muito legal. Vocês gostaram? Manda coraçãozinho, quero ver pular coraçãozinho aqui. Ah, que E, bom. Ó, e estamos aí assistindo em depois, sala. Que olha chique, só. os alunos, meu Deus. Vai assistir aula, o que vocês estão assistindo em sala aí? Vai assistir a outra E Isis, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, depois nos meus stories, eu vou deixar um campo de perguntas aberto. O que eu não souber, eu pergunto para você e a gente vai Nossa, respondendo durante a semana. viu? Eu fiz certo, não procuro isso. Se me permitir, eu tenho um curso meu aberto também, na plataforma do Instituto Angélico, mas que é bem distinto, que chama Como o Cérebro Aprende. Quem tiver curiosidade, Uhum. saber mais. Legal. Tá ótimo, Obrigada. Isis. Que isso, obrigado você. Tá cortando um pouquinho aí, tá meio estranho. Tá, Mas é isso aí. Eu vou. A gente vai finalizar aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação. tá A gente joia. se vê durante a Obrigada. semana, hein? E eu já vou fazer o convite para quem está aqui durante a semana para acompanhar. Amanhã a gente vai falar com o Melk, da formação do imaginário. Vai ser muito bacana também. Vá lá na minha bio e já acesse o site, quem ainda não acessou, para continuar acompanhando e ver quais são as lives que a gente vai ter. Beleza? Obrigado a todo mundo. A gente vai se vendo aí durante essa Tchauzinho, boa semana. noite. Tchau, Isso obrigado, aí, Isa. sucesso. Tchau. 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 Isso aí, pessoal. Obrigado, como eu disse. Semana que vem, durante essa semana toda, a gente vai tendo as lives às 21 horas. Entra lá na bio, acessa lá o cronograma de lives e já pode ir mandando perguntas, se vocês tiverem perguntas, tanto sobre a live da Isis, sobre perguntas que a gente pode fazer nas próximas lives. A gente vai abordar áreas diferentes agora, né? Com o Mel, que a gente vai abordar sobre a parte do imaginário, com o João, a gente vai falar sobre a educação clássica, a relação com a música, enfim, vai ser bem bacana. E é isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo e a gente vai se vendo essa semana. Um abraço.